Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo. Tô falando ainda aqui dentro do Maracanã. Assisti daqui o empate entre Flamengo e Vasco, 4-4, um jogo pra gente lembrar durante muito tempo, né? Um jogo que entre erros e acertos, um jogo para entrar para a história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Todo dia que você tem um 4-4, e um jogo que marca muito bem um Flamengo de muitos erros, mas principalmente um Vasco que jogou, fez uma grande atuação, né? Dentro do plano de jogo que o Vasco preparou, a gente viu um time do Vasco que foi muito bem ajustando, entravar o Flamengo pelas laterais, um Vasco muito forte na marcação e um Vasco muito preciso na hora de contra-atacar. Um Vasco que explorou demais as transições. E hoje o Flamengo foi muito mal nesse aspecto de transição, no aspecto de subir a pressão. Isso é uma parte importante do jogo do Flamengo. E hoje o Flamengo foi muito mal nisso. O Arão foi mal nisso, o Gerson foi muito mal. O Gerson fez uma partida muito, assim, em que ele errou praticamente tudo. Um Gerson que parecia que em muitos momentos estava pedindo o cartão, pedindo para tomar o cartão. Ele estava pendurado, acabou tomando o cartão no segundo tempo, mas ele poderia facilmente ter sido expulso. Tamanhas vezes em que ele forçou o cartão e depois que tomou o cartão deu bico em bola. Então, enfim, uma partida muito ruim do Gerson e do Arão, e principalmente dos dois zagueiros, do Rodrigo Caio e do Mari. E o Vasco foi muito bem nisso, em usar essa transição, em acelerar as jogadas, em buscar o contra-ataque, num jogo que a gente pode dizer assim, bem uma montanha-russa de emoções, né? Porque o jogo começa com o Flamengo fazendo um gol aos 40 segundos, numa jogadaça do Renier, que o Everton Ribeiro acaba finalizando. E o Flamengo tem ali assim, uns 10 minutos de imposição, uns 10 minutos de domínio de bola, tocando bola, fazendo a bola girar, ocupando o campo de ataque do Vasco. E o Vasco, ao contrário do que poderia se imaginar, o Vasco tranquilo depois de tomar um gol com 40 segundos. E começou a equilibrar o jogo, começou a assustar em bolas aéreas, teve algumas possibilidades em bolas aéreas, em cabeçadas, e depois começou a assustar em contra-ataques. O Flamengo começou a valorizar um pouquinho. Eu até escrevi no Twitter que o Flamengo começou a ter um sinal de soberba, um pouco de soberba, toque de calcanhar, toque de efeito, desde lá de trás, um Flamengo lento, um Flamengo, como eu disse, travado com os seus dois laterais pela boa marcação do Vasco, e assim o Vasco vira o jogo, em dois contra-ataques, um concretizado com o Marrone desviando no meio da área, e depois num pênalti, numa jogada individual espetacular do Pikachu, deu caneta, passou pelo Rodrigo Caio, pelo Mari, e sofreu um pênalti que ele cobrou e virou o jogo. E aí o Flamengo começou a ficar muito nervoso, o Flamengo voltou completamente pilhado, a partida do Flamengo até ali era ruim, e o Flamengo ainda empata na última bola do jogo. Eu olhando aqui do estádio, me pareceu que não houve falta no Gerson. Antes disso, só para pontuar, tá? A arbitragem muito ruim. O primeiro gol do Vasco nasce num contra-ataque em que o Rafinha leva uma falta e o árbitro não dá, nem o árbitro nem o VAR. Depois o gol de empate do Flamengo, o gol do 2-2, é num lance que me parece que não houve falta no Gerson. Me parece que o Gerson dá uma valorizada e acaba o árbitro marcando falta, o Gabigol cobra ensaiado por Rafinha, o Rafinha bate por meio da área, ela acaba entrando 2-2, num resultado que acho que ficou bom para o Flamengo, porque o Vasco foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente imaginava um Flamengo que voltando muito mais concentrado, um Flamengo muito mais ligado no jogo, encarando o jogo com muito mais seriedade, e isso até de certa forma acontece, porque o Flamengo começa em cima com a Arrascaeta no lugar do Renier, mas quem faz o terceiro gol é o Vasco, numa jogada em que o Pikachu faz uma jogada excelente pelo lado direito, cruza, e o Marcos Júnior aparece completamente livre no miolo, e aí falhando de novo, Maria, Rodrigo Caio, todo mundo dando mole, numa jogada que começa numa inversão da esquerda para a direita, com todo mundo do Flamengo ali perdendo dividida. Esse é um ponto, né? O Vasco ganhou as principais divididas do jogo e o Vasco faz o 3-2. Mas o Flamengo foi o melhor momento do Flamengo no jogo.
O Flamengo passa a dominar a partida jogando dentro do campo do Vasco e vira o jogo com 2 gols do Bruno Henrique, depois da entrada do Vitinho, em 2 boas jogadas que começam com o Vitinho. Uma ele faz a jogada pelo lado direito do ataque e cruza para o Arrascaeta racional, o Bruno Henrique, e depois o Bruno Henrique faz o 4-3 numa jogada que teve participação do Gabigol no meio da área. O Gabigol hoje também errando demais, querendo valorizar demais, finalizou 2 ou 3 vezes com perigo para fora e acabou não fazendo o gol. E depois do 4-3, a sensação era: o Flamengo vai atropelar. Só que o Luxemburgo, que foi muito bem no jogo, a estratégia dele deu certo, botou o time para frente, botou o Ribamar no jogo e o Vasco acabou empatando na última bola, depois de uma falta lateral, que o Diego Alves acaba socando a bola. Aqui do estádio me parecia que ele tinha total condição de segurar, mas ele acabou socando. E aí a bola voltou, foi lá para o meio da área, quando jogaram para o miolo, o Diego Alves saiu errado, acho que o Pablo Mari perdeu no alto e o Ribamar tocou para fazer o 4-4. Um resultado que, acho que no todo do jogo, foi justo. Uma arbitragem muito ruim do Wilton, que hoje é o principal árbitro brasileiro cotado para ir para a Copa do Mundo, né? Então, se fosse hoje a Copa, iria a ele. Uma arbitragem muito ruim. O gol do primeiro gol do Vasco é falta no Rafinha, que ele não deu, o VAR não chamou. Depois teve um pisão do Pablo Mari num jogador do Vasco, um pisão intencional. O VAR poderia ter chamado para expulsão, não chamou. Tem esse lance do gol do Flamengo que, na minha visão, o Gerson valoriza lá e acaba sofrendo a falta, mas para mim não foi. No segundo tempo, tem vários cartões que ele deixou de dar. Tem uma falta em cima do Bruno Henrique, entrando pela linha de fundo, que é uma falta clara para cartão amarelo. Ele não deu, me parece que era uma falta do Guarim. Você tem vários jogadores do Flamengo que fizeram falta e que estavam tão pilhados, tão nervosos, que poderiam ter sido expulsos. O Gerson, por exemplo. A arbitragem muito ruim do Wilton, e que vinha bem, né? Vinha fazendo boas arbitragens. E no fim, esse 4-4. É interessante por quê? Porque, embora não pareça, esse 4-4, ele é um jogo adiantado, né? Ele é o jogo adiantado da 34ª rodada. Então hoje, nesse momento, o Flamengo tem 11 pontos em relação ao Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar os seus 2 jogos, o Palmeiras diminuiria para 5 pontos. E aí, o Flamengo teria que ir para o Rio Grande do Sul para pelo menos empatar com o Grêmio, porque o Flamengo leva vantagem no número de vitórias. Então ele deveria, no mínimo, ir para o Rio Grande do Sul para empatar com o Grêmio, porque ele, ficando a 6 pontos, ele tem 2 jogos no Maracanã, contra Ceará e Avaí. Ele ganhando esses 2 jogos, ele é campeão brasileiro, porque mesmo que ele perca para o Palmeiras no Allianz Parque e perca para o Grêmio, para o Santos na Vila Belmiro, o Flamengo manteria esses 6 pontos em relação ao Palmeiras e ganharia no número de vitórias. Então, hoje o Flamengo tem 11 pontos, mas a situação esse empate coloca o Flamengo numa situação de atenção. Logicamente, a gente está fazendo aqui as contas com o Palmeiras ganhando todos os jogos. Não sei se o Palmeiras vai ganhar todos os jogos, mas é possível. Agora, só para entenderem a matemática, o Flamengo hoje tem 11 pontos num jogo adiantado. O Palmeiras vai jogar domingo contra o Bahia, ganhando, essa diferença cai para 8. Se ganhar o jogo da 34ª rodada, quando o Flamengo já jogou, cairia para 5. Então o Flamengo contra o Grêmio, agora no Rio Grande do Sul, ele teria que empatar pelo menos o jogo para ficar com potenciais 6 pontos de vantagem, porque senão fica uma situação complicada. O Flamengo pode ficar numa situação complicada, porque o jogo da 36ª rodada é contra o Palmeiras no Allianz Parque. Os jogos que faltam para o Flamengo: Ceará, depois da decisão da Libertadores, aí depois sai para enfrentar o Palmeiras, recebe o Avaí aqui no Maracanã e enfrenta o Santos na Vila Belmiro na última rodada. Então esse é o cenário. O Flamengo ainda tem 11 pontos de vantagem. Vamos ver como é que se desenrola esse campeonato. Como eu venho dizendo há muito tempo, o campeonato ainda não acabou. A torcida do Flamengo já gritou campeão no jogo anterior, mas o campeonato não acabou. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Vem aqui embaixo, deixa as suas impressões aqui nos comentários. Aqui em cima você ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. E aqui embaixo você se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Valeu, até mais.